A paz, queridos. Gênesis capítulo 30 é a mensagem deste dia. Irmãos, nós chegamos a ver um pouco do capítulo 30 quando estudávamos a mensagem do dia 29. Nós chegamos a ir até o versículo 23, quando vimos que Deus tirou a vergonha, a humilhação de Raquel, quando ela também decidiu buscar a Deus. Nós vimos que enquanto Léia buscava, Raquel usava de meios humanos para tentar conquistar o amor do seu marido e não conseguiu. Mas quando ela buscou a Deus, Deus fez justiça na vida dela. Acontece que depois do nascimento de José, quando a família já era bem grande, Jacó quis voltar para sua terra. Ele procura então o seu tio Labão. Vale dizer que já haviam passado 14 anos que ele estava em Harã, servindo o seu tio. E ele diz: olha, agora dá-me meus filhos, minhas esposas, e eu vou voltar para minha terra. Só que Labão, ele diz a Jacó: não, se eu tenho achado graça aos teus olhos, está no versículo 27, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Irmão, que palavra forte. É tão bonito você saber que você é uma pessoa abençoada e que as pessoas que estão à sua volta são abençoadas por sua causa. Esse foi o caso. Labão cresceu, prosperou muito durante os 14 anos em que Jacó o servia, porque em tudo que Jacó punha sua mão a fazer, ele era abençoado. Irmão, você tem que ser aquele funcionário que faz a empresa crescer enquanto você trabalha nela. A ponto de, se um dia você for embora para buscar uma oportunidade nova, maior, que Deus é poderoso para te dar, o seu patrão, olha, ele possa dizer: olha, amigo, eu fui abençoado por sua causa, cresci. Você tem que ser aquela pessoa que aonde você chega faz a diferença. No caso, Labão pede a Jacó que ele fique e agora ele iria pagar sim um salário. Não, agora você não vai trabalhar mais de graça. Você vai agora receber um salário que eu vou pagar. E Jacó então faz um acordo com Labão. Ele diz assim: olha, vamos separar hoje os rebanhos, e do meio dos rebanhos, aqueles que nascerem salpicados, malhados, serão os meus, e todos os demais serão os seus. Se inclusive um dia você passar no meio do meu rebanho e encontrar um que não seja como eu falei, que eu seja considerado até como um ladrão, que seja um furto da minha parte. Olha que responsabilidade Jacó traz para si. E Labão concorda. Então a Bíblia diz no versículo 35 que eles separam os cordeiros, separam ali as ovelhas, e a partir de agora, lembre disso, toda vez que um cordeirinho nascesse e ele fosse listrado, salpicado ou malhado, ele iria pertencer a Jacó. Alguém diria: bom, pastor, ele estava entregue então à sorte, porque se não nascesse seria do tio dele, do Labão. Só que Jacó, ele recebeu uma sabedoria de Deus. Você tem que lembrar que era ele que cuidava dos rebanhos. Então entenda bem, ele estava cuidando dos seus rebanhos, mas também dos rebanhos do seu tio. E Jacó, ele fez aquilo que eu entendo como um ato de fé. A Bíblia fala no versículo 37 que ele tomou varas verdes de álamo e de aveleiras e de castanheiro, descascou nelas riscas brancas, descobrindo a brancura nas varas que havia nas varas. E pôs essas varas que tinha descascado na frente do rebanho, nos canos e nas pias de água, onde o rebanho vinha a beber. E conceberam vindo a beber. E concebia o rebanho diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. A Bíblia vai dizer para nós no versículo 40, então separou Jacó os cordeiros e pôs as faces do rebanho para os listrados, e todo moreno entre o rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não os pôs com o rebanho de Labão. E sucedia que cada vez que concebiam as ovelhas fortes, punha Jacó as varas diante dos olhos do rebanho nos canos, para que concebessem diante das varas. Mas quando enfraqueceu o rebanho, não as pôs. Assim as fracas eram de Labão e as fortes de Jacó. E cresceu o varão
em grande maneira, e teve muitos rebanhos, e servos e servas, e camelos e jumentos. Irmão, esse ato de fé de Jacó, de descascar as varas e colocar diante do rebanho, no momento em que eles iam beber água, e era o momento ali em que eles concebiam, eu entendo como algo espiritual. A vara é um símbolo da palavra. Irmão, se você quer crescer, você precisa descascar as varas. Como assim? Você precisa tirar aquela cobertura, buscar a revelação. Eu poderia, por exemplo, nessas mensagens que estou pregando a vocês, eu poderia apenas ler o texto bíblico e fazer uma oração. E você com certeza já receberia muito de Deus. Mas você percebe que cada vez que eu pego o texto bíblico, eu procuro descascá-lo. Como assim? Eu procuro buscar o que tem dentro do texto. Irmão, em toda a palavra de Deus há uma revelação. Se você ler, meditar, aquela palavra tem um significado para você. É algo que, se você colocar os olhos, você vai se fortalecer. Você está entendendo? Jacó colocava as varas descascadas diante dos olhos das ovelhas. Irmão, nós somos as ovelhas, que se colocarmos os olhos na palavra de Deus, na vara que é a palavra, nós vamos crescer e vamos ter crias fortes. Nós vamos dar fruto, irmão. Nós teremos filhos que vão servir a Deus, nós vamos crescer, vamos prosperar. Assim a Bíblia diz que praticamente todo o gado que nascia para ser de Jacó. Aqueles que nasciam fracos eram de Labão, seu tio, e os fortes que nasciam eram de Jacó. Logo Jacó começou a fazer negócio, porque o rebanho dele foi crescendo. Daqui a pouco ele começou a ter servos e servas e se tornou um homem rico. Olha que interessante. Trabalhando como empregado, ele nem era dono do seu próprio negócio, ele era apenas dono das ovelhas que nasciam, listradas, salpicadas e malhadas. Nem sendo dono da terra, ele começou a crescer e prosperar. Irmão, você não precisa que os outros criem oportunidades para você. Se você colocar os seus olhos diante da palavra, você descobrir a brancura que nelas há, ou seja, você buscar a revelação que há na palavra, tudo aquilo que você produzir vai ser abençoado, vai ser forte e você também vai prosperar, tá bom? Guarda essa palavra no seu coração. Foi assim, irmão, usando a fé, que Jacó foi justificado. Ele poderia ter pensado, puxa, trabalhei 14 anos de graça para o meu tio, e foi o que aconteceu. Mas depois, em 6 anos trabalhando, mesmo quando a Bíblia vai dizer para nós depois que Labão mudava o salário de Jacó, mesmo assim Deus ia fazer a justiça, e ele cresceu e prosperou. Pastor, eu sou uma pessoa muito injustiçada, pois Deus fará justiça na sua vida, se você usar a fé, tá bom? Eu oro abençoando todas as pessoas que vão receber essa palavra, essa mensagem. Seja fortalecido em Deus, fortalecido em Cristo, e seja abençoado, meu irmão, seja abençoada, minha irmã, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E amém. Que Deus abençoe sua vida. A paz seja contigo.